Um dia, Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus, Maria, também estava lá. Todos estavam felizes, celebrando a união dos noivos, e havia muita comida e bebida para os convidados. Mas, durante a festa, algo preocupante aconteceu. O vinho acabou. Naquela época, o vinho era uma bebida muito importante nas festas. E ficar sem vinho em um casamento era algo muito sério. Maria, a mãe de Jesus, percebeu o problema e foi falar com ele. Maria disse a Jesus: "Eles não têm mais vinho." Ela sabia que Jesus podia ajudar de alguma forma. Jesus respondeu: "Ainda não chegou a minha hora." Mesmo assim, Maria disse aos servos: "Façam tudo o que ele mandar." Jesus então viu 6 potes grandes de pedra que eram usados para guardar água. Ele disse aos servos: "Encham esses potes com água." Os servos fizeram exatamente o que Jesus pediu e encheram os potes até a borda. Depois, Jesus disse: "Agora, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." O mestre de cerimônias era a pessoa que cuidava de toda a festa e se certificava de que tudo estava perfeito. Os servos levaram um pouco da água ao mestre de cerimônias, mas quando ele provou, a água tinha se transformado em vinho. E não era qualquer vinho, era o melhor vinho que ele já tinha provado. O mestre de cerimônias ficou surpreso e foi falar com o noivo. Ele disse: "Normalmente, todos servem o melhor vinho primeiro e depois o vinho comum. Mas você guardou o melhor até agora." Este foi o primeiro milagre que Jesus fez, mostrando seu poder e bondade. Ele ajudou a manter a alegria do casamento e mostrou que Deus se importa com todos os detalhes de nossas vidas. A história de Jesus, transformando água em vinho, nos ensina que Jesus tem o poder de fazer coisas incríveis e que ele sempre está disposto a nos ajudar. Também nos lembra que devemos confiar em Jesus, assim como Maria confiou, sabendo que ele sempre faz o melhor para nós. Há muito tempo atrás, na terra de Israel, vivia um menino chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um garoto qualquer. Ele tinha uma tarefa especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava dias e noites nos campos, garantindo que nenhum dano lhes acontecesse. Não foi uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo espreitava. Leões e ursos muitas vezes tentavam capturar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas seu cajado e sua funda, ele os afastou e protegeu seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi gostava de tocar harpa. Ele tocava tão lindamente que até os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um homem sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus havia dito a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi, o que significa que ele escolheu Davi para um papel muito importante. Enquanto isso, num vale não muito distante, um enorme problema crescia. Os israelitas e os seus inimigos, os filisteus, prepararam-se para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer urso. Todos os dias Golias pedia aos israelitas que enviassem um guerreiro para combatê-lo, mas todos tinham muito medo. Um dia Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam no exército israelita. Quando viu Golias, não conseguiu acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: "Eu lutarei contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto eu guardava minhas ovelhas. Ele vai me proteger agora." O rei deu a Davi uma armadura, mas era pesada demais. Então Davi decidiu usar apenas a sua funda e algumas pedras. Enquanto Golias atacava, Davi pegou uma pedra, colocou-a na funda e balançou-a com toda a força. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem na testa. Golias caiu no chão e Davi venceu. A bravura de Davi mostrou que não importa quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. E este menino Davi se tornaria um dos maiores reis de Israel. Olá, gente. Quero te convidar a assistir à história de Jesus, aquele que morreu por você. Há muito tempo atrás, nas antigas terras de Jerusalém, vivia um homem chamado Jesus, que era conhecido por seus ensinamentos de amor, bondade e da palavra de Deus.
pessoas de todo o mundo vieram ouvi-lo e testemunhar os milagres que ele realizou. No entanto, nem todos viam Jesus como uma força para o bem. Alguns dos líderes e professores da cidade sentiram-se ameaçados pela sua influência crescente e pelas verdades que proclamou. Eles planejaram prendê-lo, temendo a mudança que ele traria consigo. Um dos discípulos de Jesus, Judas, confuso e com medo, concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata. Numa noite tranquila, enquanto Jesus orava no jardim do Getsêmani, Judas chegou com soldados. Ele cumprimentou Jesus com um abraço e sinalizou aos soldados quem deveriam prender. Jesus foi levado ao sumo sacerdote, onde foi confrontado com acusações e falsas testemunhas. Apesar da sua inocência, os líderes decidiram que Jesus era uma ameaça que precisava ser eliminada. Eles o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano, na esperança de que ele ordenasse a morte de Jesus. Pilatos questionou Jesus, mas não encontrou motivo para puni-lo. Mas a multidão, incitada pelos líderes, gritou que Jesus deveria ser crucificado. Pilatos, sentindo a pressão da multidão e não querendo tumulto, concordou relutantemente. Os soldados pegaram Jesus e zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto roxo em volta de seus ombros, chamando-o brincando de Rei dos Judeus. Eles o conduziram, carregado com uma pesada cruz de madeira, pelas ruas até um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Lá eles pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz e a ergueram. Enquanto estava ali, com uma dor inimaginável, Jesus orou pedindo perdão para aqueles que o injustiçaram e mostrou compaixão mesmo em seu sofrimento. Durante horas, Jesus ficou pendurado na cruz sob o sol escaldante, cercado por alguns seguidores fiéis e sua mãe de coração partido que assistia. Finalmente Jesus gritou, "Está consumado", e deu seu último suspiro. O céu escureceu e a terra tremeu como se lamentasse a perda do Filho de Deus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por seus seguidores. Envolveram-no em linho e o colocaram num túmulo fechado com uma grande pedra. Guardas foram colocados do lado de fora para garantir que ninguém pudesse roubar seu corpo. 3 dias depois, algo maravilhoso aconteceu. As mulheres que seguiram Jesus visitaram seu túmulo, mas descobriram que a pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. Um anjo apareceu-lhes e disse, "Não tenham medo, pois sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele está ressuscitado." Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos outros, provando que havia vencido a morte e oferecendo-lhes esperança de vida eterna. Ele instruiu seus seguidores a espalhar seus ensinamentos por todas as partes do mundo. Finalmente, Jesus ascendeu ao céu e prometeu que sempre estaria com eles em espírito. Seu sacrifício e ressurreição tornaram-se a pedra angular da fé cristã e simbolizaram o triunfo do amor e do perdão sobre o pecado e a morte. No começo, antes de existir o céu, a terra ou qualquer outra coisa, só havia Deus. E Deus decidiu criar o mundo de uma maneira muito especial. Ele criou tudo apenas com sua palavra. Vamos ver como Deus fez isso? No primeiro dia, Deus disse, "Haja luz." E a luz apareceu. Deus separou a luz da escuridão. Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E assim, começou o primeiro dia e a primeira noite. No segundo dia, Deus criou o céu. Ele separou as águas embaixo das nuvens e as águas acima. E assim, o lindo céu azul surgiu. No terceiro dia, Deus juntou as águas e fez os mares e os oceanos. Ele também fez a terra seca aparecer. E nela, Deus fez crescer plantas, árvores e todas as frutas deliciosas que você conhece. A natureza estava linda. No quarto dia, Deus criou o sol para brilhar de dia, e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agora, o céu estava cheio de luzes que brilhavam. No quinto dia, Deus fez os peixes para nadarem nos rios e mares, e os pássaros para voarem no céu. A terra estava começando a se encher de vida. No sexto dia, Deus criou os animais que vivem na terra, grandes e pequenos, como os leões, elefantes, cachorros e muitos outros. Mas o mais especial de tudo foi que, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher.
Ele fez o homem à sua imagem e o chamou de Adão. E depois fez a mulher, que se chamava Eva. Deus disse a eles para cuidarem de toda a criação, do jardim, dos animais e de tudo que ele havia feito. No 7º dia, Deus olhou para tudo que tinha criado e viu que era muito bom. Ele descansou e abençoou o 7º dia como um dia especial de descanso. Há muito tempo, quando o mundo não era tão gentil e bom como é hoje, vivia um homem chamado Noé. Ao contrário das pessoas ao seu redor, Noé tinha um bom coração e vivia uma vida repleta de bondade em um mundo marcado pela maldade e injustiça. A terra estava cheia de pessoas egoístas e cruéis que causavam dor e sofrimento, mas Noé era diferente. Ele cuidava dos outros, vivia com retidão e prosperava em meio a tantas dificuldades. Um dia, Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Deus estava triste com a condição da terra e decidiu enviar um grande dilúvio para purificá-la. Porém, Deus viu a bondade de Noé e decidiu salvá-lo, juntamente com sua família e as criaturas da terra. Deus deu a Noé a tarefa de construir um enorme barco, uma arca grande o suficiente para abrigar sua família e servir como um refúgio seguro para os animais. Apesar da descrença e ser ridicularizado pelos outros, Noé trabalhou incansavelmente para construir a arca gigantesca. De forma extraordinária, pares de todos os tipos de animais chegaram: leões, elefantes, pássaros e até minúsculos insetos. Como se fossem guiados por um poder misterioso, eles se dirigiram à arca, prontos para encontrar abrigo contra o dilúvio iminente. Então, a chuva começou. O que começou como uma garoa, rapidamente se transformou em uma chuva torrencial, cobrindo a terra com água. Seguros na arca, Noé, sua família e os incontáveis animais flutuavam sobre as águas que subiam. A arca era um santuário lotado e movimentado, cheio de sons de animais. Noé e sua família assumiram a monumental tarefa de cuidar deles, garantindo que todas as criaturas fossem alimentadas e mantidas seguras durante o tempo na arca. Depois de semanas, Noé enviou uma pomba em busca de terra firme. Na primeira viagem, ela retornou com o bico vazio, mas na segunda trouxe consigo um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava próxima e as águas estavam recuando. Por fim, a arca pousou no topo de uma montanha, enquanto a água recuava lentamente. Noé abriu a arca e permitiu que os animais e sua família saíssem de volta ao mundo, renovados e prontos para um novo começo. Como promessa de que a terra nunca mais seria inundada, Deus criou um arco-íris no céu. Esse arco-íris era um símbolo vivo de esperança e marcou um novo capítulo para Noé, sua família e todas as criaturas da terra. Certo dia, Jesus estava caminhando com seus discípulos e uma grande multidão pela cidade de Jericó. Entre todas aquelas pessoas, havia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu era cego e vivia sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, porque não conseguia trabalhar. Ele não podia ver o mundo ao seu redor, mas tinha ouvido falar de Jesus e dos milagres que ele fazia. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por ali, ele ficou muito animado. Sabia que aquela era a chance que ele esperava. Então, com toda a sua força, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas ao redor de Bartimeu pediram para ele se calar. Diziam para ele parar de gritar, mas Bartimeu não desistiu. Ele queria chamar a atenção de Jesus. Então, gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ouviu Bartimeu e parou. Ele pediu para que trouxessem o cego até ele. Quando Bartimeu chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça por você? Bartimeu respondeu cheio de esperança: Eu quero ver. Jesus olhou para Bartimeu com amor e disse: Vá, a sua fé te curou. Naquele instante, Bartimeu foi curado e passou a enxergar. Ele ficou muito feliz e, imediatamente, começou a seguir Jesus pelo caminho. Essa história nos ensina que, assim como Bartimeu, devemos ter fé em Jesus e nunca desistir, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. Bartimeu acreditou que Jesus podia curá-lo e, com sua fé, ele foi curado. Certa vez,
Jesus estava ensinando uma grande multidão de pessoas perto de um lago. Havia homens, mulheres e muitas crianças que vieram de longe para ouvir Jesus falar. Ele ensinava sobre o amor de Deus e curava os doentes. E as pessoas ficaram tão encantadas que nem perceberam o tempo passar. Quando já estava ficando tarde, os discípulos de Jesus perceberam que o povo estava com fome. Eles sugeriram a Jesus que mandasse as pessoas embora para que pudessem comprar comida nas vilas próximas. Mas Jesus tinha outro plano. Ele disse aos discípulos: Deem vocês mesmos algo para eles comerem. Os discípulos ficaram preocupados, pois não tinham comida suficiente para tantas pessoas. Mas então, um menino apareceu e ofereceu o que ele tinha: 5 pães e 2 peixinhos. Jesus aceitou o que o menino trouxe, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois, ele começou a partir o pão e a distribuir aos discípulos, que levaram para o povo. Milagrosamente, a comida não acabava. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. No total, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com aquele lanchinho que o menino compartilhou. Essa história nos ensina que, quando entregamos o que temos para Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Mesmo que pareça pouco, nas mãos de Deus, pode se transformar em muito e abençoar a todos ao nosso redor. No início, quando o mundo era novo, havia um lindo paraíso chamado Éden. Estava cheio de flores coloridas, das frutas mais doces e do zumbido dos pássaros. Neste paraíso, Deus criou as 2 primeiras pessoas, Adão e Eva. A vida no jardim era um dia interminável de brincadeiras e alegria. Adão e Eva exploraram este lugar maravilhoso, conversavam com os animais, descansaram à sombra das árvores maravilhosas e saborearam os frutos mais doces. Entre as inúmeras árvores do jardim, uma se destacava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva apenas uma regra: não comam do fruto desta árvore. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa. Um dia, uma cobra sorrateira veio até Eva. Ela sussurrou um pensamento tentador: coma a fruta e você será tão sábio quanto Deus. Você saberá a diferença entre o bem e o mal. A fruta parecia tão atraente, tão deliciosa, e a promessa de sabedoria tão tentadora. Eva estendeu a mão, pegou a fruta e deu uma mordida. Ela deu um pouco para Adão, que também comeu. Mas no momento em que provaram a fruta, seus olhos se abriram de uma forma que não esperavam. Eles viam as coisas de maneira diferente e percebiam que haviam desobedecido a Deus. Quando Deus soube o que eles haviam feito, ficou profundamente triste com a desobediência deles. O resultado foi claro: não podiam mais ficar em Éden. Sair do parque foi difícil. Os portões de Éden fecharam-se atrás deles e, pela primeira vez, sentiram a dor da crueldade da vida. Fora do Éden, o mundo era difícil e indomável. Adão e Eva tiveram que aprender tudo do zero: como cultivar alimentos, construir abrigos e sobreviver aos elementos. A vida não é mais uma série de descobertas alegres, mas uma luta pela sobrevivência. Neste novo mundo, eles experimentaram todo o espectro da vida: alegria e tristeza, sucesso e fracasso, nascimento e morte. Tornaram-se pais, criando filhos que formariam suas próprias famílias, espalhando-se por todo o país. Durante sua jornada, Adão e Eva descobriram sua força e resiliência. Eles enfrentaram cada desafio com sabedoria crescente, aprendendo a se adaptar, a amar mais profundamente e a valorizar os momentos fugazes da vida. Eles ensinaram aos filhos histórias do Éden, a importância de fazer boas escolhas e de conviver com as consequências de suas ações. Foi assim que nasceu nosso Salvador Jesus. Há mais de 2000 anos, numa casa humilde de Nazaré, um anjo chamado Gabriel visitou uma jovem chamada Maria. Gabriel veio com uma notícia incrível: Maria, você terá um filho especial. Ele será o Filho de Deus, e você lhe dará o nome de Jesus. Maria disse: mas como isso poderia ser? Como isso aconteceria? O Espírito Santo virá sobre você. Com Deus todas as coisas são possíveis. Maria estava noiva de José. Quando José soube da gravidez de Maria, ficou confuso. Mas um anjo lhe apareceu em sonho, dizendo: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o filho dela vem do Espírito Santo.
José acordou de seu sonho e sua mente estava repleta das palavras do anjo. Com o coração cheio de fé, José foi até Maria. Ele prometeu estar ao seu lado, pronto para acolher e proteger esta criança milagrosa. Juntos, eles se prepararam para a jornada que os esperava. O imperador Augusto pediu a todos que voltassem para sua cidade natal, para que ele pudesse contar todas as pessoas. E assim Maria e José iniciaram uma longa viagem até Belém, a cidade de Davi, de onde José veio. Quando chegaram a Belém, a cidade estava fervilhando de atividade. Todas as pousadas estavam lotadas. Maria e José procuraram por toda parte um lugar para ficar. Por fim, um dos estalajadeiros disse: "Sinto muito, não há lugar na pousada, mas você pode ficar no estábulo lá fora." Naquela noite, num humilde estábulo rodeado de animais, Maria deu à luz a Jesus. Ela o envolveu em um pano e o colocou na manjedoura. Nos campos próximos, os pastores vigiavam os seus rebanhos. De repente, os anjos apareceram e iluminaram o céu, anunciando: "Esta noite em Belém nasceu para você um Salvador. Você o encontrará deitado na manjedoura." Ao longe, os magos viram uma estrela brilhante no céu. Era um sinal de algo incomum. Eles seguiram a estrela, sabendo que ela os levaria a um novo rei. Os pastores correram para Belém e encontraram o menino Jesus na manjedoura, como disseram os anjos. Os magos também vieram trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi um começo humilde para um rei. Sua história de amor, esperança e alegria foi compartilhada em todo o mundo. Isso nos lembra que as coisas mais preciosas geralmente começam da maneira mais simples. Obrigado por assistir. Eu tava de bobeira cuidando das minhas ovelhas no deserto, quando do nada um arbusto pega fogo. Aí Deus fala comigo: "Moisés, tu vai libertar meu povo no Egito." Fiquei assustado e falei: "Eu? Senhor, me desculpa, mas acho que você pegou o Moisés errado. Eu não sou líder, e ainda por cima sou enrolado para falar." Mas Deus insistiu: "Vai lá logo e leva Arão contigo." Eu que não vou discutir com Deus, né? Obedece quem tem juízo. Beleza. Cheguei no Egito, encarei Faraó e soltei essa: "Ó grande rei do Egito, deixa o povo de Deus ir embora." O Faraó deu risada da minha cara e falou: "Ah, você só pode estar me tirando, né? Óbvio que não." E Deus, bom, mandou logo um pacote de 10 pragas para ver se ele se espertava e mudava de ideia. Praga número 1. Meu parceiro Arão tocou no rio Nilo e... ploft! A água virou sangue. Os egípcios ficaram desesperados. Imagina abrir a torneira e sair groselha? Mas o faraó, nem tchum, não liberou o povo. Praga 2. Deus mandou 1 bilhão de sapos. Era sapo no chão, sapo na cama, sapo até na panela de sopa. O faraó ficou meio enojado e chamou a gente para conversar. "Tá bom, faz esses sapos sumirem e eu solto o povo." Uai, esse negócio até que foi mais fácil do que eu esperava. Oramos. Os sapos sumiram. Mas o faraó falou: "Ha, ha, ha. Pegadinha. Não vou deixar ninguém sair, não." Praga 3. Dessa vez Deus mandou piolhos. Agora, o Egito inteiro estava coçando a cabeça igual escola depois das férias. Os guardas do rei até olharam para ele e disseram: "Ó rei, acho que isso aí é coisa de Deus mesmo, hein?" Mas o faraó nem quis saber. Praga 4. Agora, meus amigos, a parada era enxames e enxames de moscas. Ô bichinho nojento. Mosca no olho, mosca na comida e mosca até na cara do faraó, que não aguentou e disse: Ok, podem ir." Nesse dia ficamos felizes, oramos, as moscas sumiram. Só que... eu faraó soltar vocês? Vou nada. Praga 5. A bicharada começou a passar mal. Tinha vaca gripada, cavalo com febre, ovelha tossindo. Se existe SUS pra bicho, a fila tava lotada. Mas claro, o faraó não mexeu uma palha. Praga 6. Essa aqui foi tensa. O povo todo do Egito começou a se coçar. Feridas apareceram na pele. A galera até tentava agir normalmente, mas quando via, tava se coçando igual cachorro com pulga. E mais uma vez, o bendito do faraó não ligou. Praga 7. Deus já estava ficando bravo. Mandou uma tempestade com trovão e granizo caindo pesado. Os egípcios corriam para dentro e gritavam: "Senhor, tem gelo do tamanho de um abacaxi caindo do céu." Só que o faraó gostava de um tempinho frio e não soltou ninguém. Praga 8. Essa praga foi bizarra.
Milhões de gafanhotos chegaram com sangue nos olhos e comeram tudo que viram pela frente. Cadê o almoço? Rapaz, acabou! Os gafanhotos comeram. E mesmo passando fome, o faraó teimoso nada de soltar o povo, acredita? Praga 9. Deus mandou desligar o disjuntor. Ficou um breu total. Ninguém enxergou nada por 3 dias. Os egípcios ficaram perdidinhos. É de dia ou de noite? Não sei, mano. Não vejo minha mão faz 2 dias. E o faraó? Aproveitou para tirar muita soneca. Praga 10. Aqui Deus chutou o balde. Agora o papo era sério. Naquela noite, o primogênito de cada família egípcia morreu. Faraó, desesperado, nos chamou. Chega! Chega! Vão embora! Sumam daqui! E foi assim que, depois de 10 pragas, uma pior que a outra, o povo de Israel finalmente foi liberto. Saímos do Egito, felizes da vida. Mas a alegria de pobre dura pouco. Sabe o que aconteceu? Ah, quer saber? Isso é papo para outra história. Vocês já ouviram falar de um homem muito forte e corajoso chamado Sansão? Sabe, ele era tão forte que conseguia lutar com leões, derrotar exércitos sozinho e até levantar pedras enormes. Uau! Mas sabe de onde ele tirava toda essa força? Tem um segredo nessa história. Querem descobrir? Então vamos juntos embarcar nessa aventura. Nossa história começa há muito tempo atrás. Num tempo em que o povo de Israel tinha se afastado de Deus, e por isso eles estavam entregues nas mãos dos seus inimigos, o povo filisteu, que era um povo que fazia o que não agradava a Deus. E eles já estavam sofrendo na mão dos filisteus há 40 anos. Em uma vila chamada Zorá, havia um homem chamado Manoá. Ele e sua esposa queriam muito ter filhos, mas ela não conseguia engravidar. Mas um dia algo maravilhoso aconteceu. Um anjo de Deus apareceu para essa mulher e trouxe uma notícia incrível. Ele disse: "Você terá um filho muito especial. Ele será consagrado a Deus e ajudará a livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas ele precisará seguir algumas regras. Ele não poderá cortar o cabelo, nem tomar bebida fermentada como o vinho e outros, e nem comer nada impuro." A mulher ficou muito feliz e saiu correndo para contar o que havia acontecido ao seu marido. Chegando a ele, ela disse que um homem de Deus tinha aparecido a ela, falando que ela teria um filho e que ele seria usado para libertar o povo de Israel. Falou também que tinha algumas regras que o menino deveria seguir. E então Manoá ficou um pouco apreensivo e orou a Deus pedindo que o homem aparecesse de novo para poder explicar direito o que eles deveriam fazer para criar o menino segundo a vontade de Deus. O anjo apareceu novamente para a esposa de Manoá enquanto ela estava no campo, e ela foi logo correndo para buscar o marido para que ele também ouvisse o que o anjo tinha a falar. O anjo explicou tudo a eles de novo. Disse como deveria ser a criação do menino. Disse que o menino seria um nazireu, que significa separado, consagrado para o Senhor. O tempo se passou e a promessa se cumpriu. A mulher de Manoá ficou grávida e deu à luz a um lindo menino. Eles colocaram o nome do menino de Sansão. Desde pequeno, Sansão já mostrava que era diferente. Ele era muito forte e valente. E com o tempo, todos perceberam que ele tinha uma força especial. Ele derrotava leão, exércitos inteiros. Ele era muito forte mesmo. E por causa de toda essa força de Sansão, os filisteus tinham medo dele. Eles tentaram prender Sansão várias vezes, mas Sansão sempre escapava com a força que Deus lhe deu. Depois de crescido, Sansão se apaixonou por uma mulher que não era do povo de Israel. O nome dela era Dalila e ela era do povo filisteu. Os seus pais ficaram um pouco preocupados porque queriam que ele se casasse com alguém do seu povo. Mas Sansão estava apaixonado por Dalila. Quando os homens filisteus ficaram sabendo que Sansão estava apaixonado por uma mulher do seu povo, eles correram logo em Dalila e fizeram uma proposta a ela. Eles falaram: "Dê um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte e como é que podemos dominar e amarrar ele. Se você fizer isso, cada um de nós te dará 1.100 barras de prata." Dalila aceitou a proposta.
E ela foi logo pensando num plano de como ela descobriria de onde vem a força de Sansão. Dalila começou a falar: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e ficar fraco? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governadores filisteus trouxeram para Dalila as 7 cordas novas que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no quarto. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas como se fossem fios finos. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Dalila disse: até agora você mentiu para mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços de Sansão. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Os homens estavam escondidos novamente, esperando no quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios novamente. E Dalila disse: você continua mentindo para mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e as prendeu com um grande prego. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão atacando! Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então Dalila disse: você diz que me ama, mas isso não é verdade. Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. Ela continuou perguntando todos os dias. Sansão já estava cansado da insistência dela. Ele já não aguentava mais. Então ele acabou contando a verdade. Falou: o meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força e assim ficarei como qualquer outro homem. Quando Dalila percebeu que Sansão tinha dito a verdade, mandou um recado para os governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir em seu colo, chamou o homem que cortou as tranças de Sansão. Então ela acordou Sansão e começou a provocá-lo, falando que os filisteus estavam chegando. Sansão se levantou e pensou: eu me livrarei deles como sempre. Mas Sansão não sabia que o Senhor havia o deixado. Então os filisteus o pegaram e ele já não tinha mais força para se livrar. Os olhos de Sansão foram furados e ele foi levado e preso com correntes de bronze. O puseram para trabalhar na prisão virando um moinho. E enquanto Sansão estava na prisão, o cabelo dele começou a crescer. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma grande festa para agradecer ao deus Dagom, a quem eles acreditavam que havia entregado seu inimigo Sansão em suas mãos. Nessa festa, eles trouxeram Sansão para fora e ficavam se divertindo às custas de Sansão. Depois de um tempo, Sansão pediu para o servo que estava guiando ele o levar até as colunas que sustentavam o templo, para ele poder se encostar um pouco. O templo estava muito cheio, com homens, mulheres, os governadores filisteus estavam lá e todos estavam se divertindo às custas de Sansão. Então Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que se lembre de mim. Por favor, me dê força só mais essa vez. Deixe que eu de uma só vez me vingue dos filisteus. Ele agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre todos que estavam ali. E Sansão se vingou dos filisteus. E assim termina a história de Sansão, o homem que desde o nascimento foi escolhido por Deus para uma missão especial. Ele tinha uma força incrível, mas cometeu muitos erros ao longo da vida. Sansão aprendeu que a força dele vinha de Deus e que ele deveria ser obediente ao propósito que Deus tinha dado a ele. Nós também devemos ser obedientes a Deus e aos nossos pais para podermos viver o melhor dessa terra.